Alô você, fãs de vôlei do Saque Viagem, assinantes da Vôlei Play, do nosso canal de membros aqui no YouTube. Estamos com mais uma personagem do nosso vôlei. Na verdade, uma das lendas do nosso vôlei, por isso que ela está no A Entrevista, porque o A Entrevista é quando a gente recebe aquele atleta que tem muita história para contar, que não faltam conquistas. Então, primeiro, Valeus, que eu quero muito te agradecer aí pelo tempo destinado, né? Tá numa correria, a gente tá gravando na véspera de uma viagem de Superliga, mas depois tem viagem para o Mundial. Então, muito obrigado mesmo. E já te emendo a primeira pergunta: como tem sido disputar essa Superliga e a expectativa que vocês estão para o Mundial de Clubes? Primeiro, boa tarde a todos, né, que estão acompanhando. Realmente foi um tempo muito valioso hoje, mas é um grande prazer estar aqui com você, Rafael, e com todo mundo que está acompanhando. Uma semana de correria, a gente tem um jogo contra o Flamengo, Rio, na sexta-feira, e logo após, na manhã seguinte, a gente já embarca para a Turquia, para a disputa do Mundial de Clubes. Então, as malas estão quase prontas já, a gente tem que hoje preparar as malas para amanhã já pensar, né? A gente já vem pensando no Rio desde segunda-feira, mas, né, deixar o Mundial um pouquinho de lado aí para concentrar realmente as energias e focar no time do Rio de Janeiro na sexta-feira. Para mim, acho que a temporada começa muito especial. Eu tenho uma expectativa do fim da minha, né, da minha jornada, da minha carreira. O Praia se encaixa perfeitamente, ganha títulos aí, né? Os 3 títulos disputados já no início da temporada. Eu acho que o time se encontrou muito bem, as peças se encaixaram e a gente vem demonstrando isso até ao longo da Superliga, né? Sem nenhuma derrota. Não que isso seja o mais importante, né? Não ter uma derrota, mas mostra, acho que o sincronismo dessa equipe. Essa equipe vem se preparando muito bem. Eu digo muito sobre preparação. O nosso dia a dia é muito em função do adversário, do próximo adversário. Ele é sempre o mais importante, então a gente não está pensando lá na frente, a gente tem tempo de pensar jogo a jogo e a gente tem se preparado muito bem a cada jogo. Acho que isso tem sido, né, demonstrado aí na quadra, a gente tem passado isso aí a cada jogo e a cada vitória. Então, pensar que esse tempo está passando e que eu vou me despedindo a cada dia, de cada momento, muito especial, com um grupo muito especial, num clube que eu acompanhei o crescimento do projeto, eu não poderia estar mais feliz e no lugar certo. É um lugar que é um clube, a Dentil, eu tenho muita gratidão por eles, é um clube que me respeita muito e que está no meu coração. Eu digo sempre que eu não poderia terminar minha carreira em outro lugar. Maravilha. 6ª temporada, né, no Dentil Praia Clube, né? 3, depois uma por Osasco, agora mais 3 no Dentil Praia Clube. Eu ia te perguntar isso, mas você já acabou confirmando na primeira resposta, que eu tinha visto uma entrevista sua falando da aposentadoria, que seria a sua última temporada, né? A gente tem um programa de segunda a sexta que a gente recebe os fãs, e uma vez eu até brinquei que pelo seu currículo, todo ginásio que você visitasse nessa última temporada, como acontece muito na NBA, o atleta que vai anunciar, tinha que ter alguma placa, alguma homenagem. Mas eu quero saber de você como que tem sido visitar esses lugares que você jogou por tanto tempo contra, né? Por exemplo, José Liberati, o próprio no ginásio do Minas, né? Você vai jogar contra o Sesc Flamengo depois no Tijuca. Tantos ginásios que você jogou a carreira inteira, como tem sido essas saídas nesse ano especial, ano de encerramento? A gente tem preparado algumas celebrações, algumas coisas emblemáticas para representar. São 30 anos quase de carreira. Eu fiz o meu primeiro teste no Minas Tênis Clube com 12 anos. Eu tenho 42 hoje. Então, eu estou realmente comemorando, desde o meu primeiro teste, 30 anos dentro do vôlei. É uma vida inteira, né? Imagine me imaginar desde os 12 anos, quando eu entrei no primeiro ônibus
que eu peguei junto com a minha mãe para fazer o meu primeiro teste e ver tudo o que aconteceu até lá, como que eu consegui chegar ainda aos 42 anos jogando, tudo que eu construí durante esses anos, tudo que eu vi, tudo que eu experienciei. Então, assim, é muito gratificante para mim. Eu acho que eu não poderia ter uma carreira de mais sucesso, mais vitoriosa, mais feliz, e a gente tem preparado algumas coisas acho que para marcarem esse momento tão especial. Acho que é o fim de um ciclo, início de outro ciclo. A gente tem preparado, a gente vai ter um logo na camiseta. Isso é um spoiler, hein, Rafael? Eu não podia nem estar dizendo isso. Tô gostando. A gente está preparando um logo de comemoração. Eu vou ter uma camiseta de comemoração. A gente vai sortear isso no Instagram. Que eu tenho hoje um Instagram, né? Que eu mostro um pouco da minha vida fora da quadra. A gente está querendo gravar um documentário para contar toda essa história. Isso é um projeto já para janeiro. A gente começa a gravar já em janeiro. Mas algumas coisas que eu acho muito válidas, eu acho que ficarão como recordação para a minha vida, né, de relembrar cada momento, de poder agradecer a cada pessoa que passou por essa trajetória. Eu acho que a gente vai encontrando pessoas no caminho que vão, né, te ajudando a trilhar o melhor caminho. Essas pessoas são muito importantes para mim. E é um momento também de agradecimento, né, por essas pessoas terem me ajudado. E eu acho que esse documentário vai devolver essa gratidão e esse carinho que eu tenho por todos eles, pessoas importantíssimas, anjos que eu acho que iluminaram aí o meu caminho. Então vamos te acompanhar pelo seu Instagram para saber depois, quando tiver tudo feito, né, tudo produzido e quando for lançado. Sobre o Mundial de Clubes, né, até por tudo que você já vivenciou na sua carreira, não só o Dentil Praia Clube, mas o Itambé Minas, os dois times terão pela frente, além do Altai, né, 3 times potências europeias e mundiais, né, que se fala até pela diferença até financeira, né, o valor do euro em relação ao real, eles costumam investir muito e ter seleções mundiais no elenco. Pelo Sim. que você já viveu no voleibol, é viável os dois brasileiros vencerem esses 3 times? Tem que acertar um jogo muito bom e elas não estarem tão bem, ou mesmo elas estando bem, dá para jogar de igual para igual? Como que você vê? Eu acho que a gente se prepara muito bem num campeonato muito equilibrado no Brasil para competir com qualquer time do mundo. É uma realidade, os orçamentos dos times, por conta do dólar e do euro, a gente sabe disso, entende, mas nós também temos estrangeiras, né? Nós temos também 3 jogadoras estrangeiras que jogam aí em seleções. As meninas estiveram na Olimpíada, Carol na Olimpíada, Ana também na sua seleção. Então, a gente tem além de sermos um dos melhores times do Brasil, com jogadoras brasileiras que estiveram na seleção, nós temos reforço também de jogadoras que representaram as seleções delas na Olimpíada. Então, isso vai ser muito duro, né? Eu acho que a gente consegue, com certeza, equiparar essa questão técnica dos outros times, até porque o Brasil hoje é um país muito respeitado no vôlei internacional por conta de todas as vitórias que foi conquistando. Isso vai dar o que falar. São 2 times brasileiros, 2 times que disputam hoje as finais de Superliga e dos outros campeonatos. Então, a gente está muito preparado para jogar contra esses times, sim. O Praia está no grupo A, né, juntamente com Corneliano e Fenerbahçe. A gente até brinca nesse programa que a gente tem de segunda a sexta com os fãs, de que agora o imbatível é o Praia, né? Porque o Corneliano perdeu a invencibilidade dele, o Praia ainda não na temporada. Mas assim, você já viveu de tudo e nesse Mundial, Corneliano e Fenerbahçe jogam dia 15 e o Praia estreia no dia 16, já sabendo o resultado do primeiro jogo.
O que muda nesse cenário para vocês? É melhor já saber o resultado do primeiro jogo, entrar no segundo? Tem alguma diferença? Não, eu acho que na final a gente tem que vencer, né? Para classificar, para almejar uma final. Então, a gente pode sim estudá-los jogando, né, antes da estreia. Isso sim será muito importante. A gente então terá um pouco mais de tempo, né, de estudar, de visualizar, de ajustar as coisas que a gente não vai conseguir fazer até sexta-feira. A gente embarca no sábado, a gente hoje pensa no Rio, no sábado já embarca pensando, né, nos adversários do Mundial, e quando chega a gente deve ter um pouco mais de tempo, mas conseguir ver, né, visualizar os dois times jogando contra antes de jogar, pode ser que nos dê um pouco mais de vantagem, mas eu acho que esses ajustes serão feitos lá, o Paulinho já deve ter alguma coisa dessas equipes, com certeza, já deve estar estudando, os auxiliares, os estatísticos já devem estar, né, com esses números aí para passar para a gente, mas, claro, primeiro a gente tem que pensar no Rio na sexta. Show de bola. Você falou de viagem, né? Agora vamos viajar pela sua carreira, né? Entrar mais propriamente dito na temática do A Entrevista. Você comentou, né, que o primeiro teste no Minas Tênis Clube com 12 anos, ou seja, 30 anos de carreira, né? Ou jogando voleibol. O vôlei foi o seu primeiro esporte? Como tudo começou? Por que iniciou no vôlei? Se você fez algum outro antes? Meu pai sempre foi muito esportista, não sei se você conhece, em Belo Horizonte, a peteca é muito popular, né? Todo mundo joga peteca. E em Minas, em Belo Horizonte, a gente tinha muito hábito de frequentar os clubes, né? As famílias iam muito para os clubes aos fins de semana e com a minha família não era diferente. E meu pai sempre nos proporcionou aprender um esporte. Primeiro, eu acho que foi a natação, porque ele queria jogar peteca e queria que ele ficasse tranquilo nas quadras de peteca. Então, a gente teve que aprender a nadar para a gente ficar na piscina tranquilo e para ele também e jogar a peteca dele tranquilo. Mas aí a gente aprende a nadar e ele falou, agora vocês precisam aprender outro esporte. E aí foi até que eu já gostava muito de vôlei na escola, eu tive meu professor Heron, que quando entrou na escola Kennedy, que eu estudava perto da minha casa, eu acho que ele organizou muito a educação física e isso interessou muito aos alunos, assim, promovendo torneios, e eu já gostava muito disso. Ele viu esse meu interesse, minha altura, é claro que eu não tinha toda essa coordenação aí com 12 anos, né, já muito alta, ele me levou para fazer uma aula mais especializada de vôlei em outro colégio também, Colégio Pampulha, perto da minha casa. E aí, para te falar bem a verdade, eu não fiquei muito interessada nesses primeiros meses no vôlei, mas 6 meses depois eu não queria mais sair. Depois disso, desses 6 meses, 8 meses, ele falou, eu acho que você devia fazer um teste no Minas Tênis. Tem a Yara Ribas também, que é um outro anjo, me ensinou a caminhar, eu digo. Yara Ribas é muito famosa, formou muitas outras jogadoras mineiras. Ela tem essa formação muito de ensinar, e ensinava assim tão bem que eu acho que muitas aprenderam, né? Por sinal. E aí eu fiz meu teste, passei, e aí comecei a frequentar as aulas, eu acho que 3 vezes na semana no Minas, e daí comecei a subir das categorias, né? Mirim, infantil, infanto-juvenil, comecei a pegar as seleções mineiras, que eu nem sabia que existia, as seleções mineiras e daí as seleções brasileiras, infanto-juvenil, juvenil. E aí já contei até lá quase, né? Até ser convocada pelo Bernardinho pela primeira vez para a seleção adulta, em 97.
97. Eu tinha pegado aqui 98, mas então foi 97. 97. Esse Mundial que você foi medalha de prata em 95, foi sub-20 ou era infanto? Porque você tinha 16 anos, né? Mundial? Medalha de... Eu achei aqui uma pesquisa que você tinha um título, uma medalha de prata no Mundial sub-20. Não, eu não tenho essa medalha, não. Na verdade, nós participamos de um Mundial em Varsóvia, mas nós não classificamos nesse Mundial. Era juvenil. Eu acho que era até um ano mais velha, era 78, né? Eu sou 79, eu fui um ano mais velha, mas nós não conseguimos classificação nesse Mundial. Show. Nisso que você contou dos primeiros contatos no vôlei, desses primeiros contatos com a bola, os fundamentos, o que você teve mais dificuldade de fazer, né? Dos fundamentos do vôlei, esses contatos iniciais com o jogo? Eu não sei se eu tinha muita dificuldade em alguma coisa mais específica, porque, Rafael, naquela época, você tinha realmente que aprender todos os fundamentos. Eles todos eram muito importantes. Então, manchete e toque eram muito importantes naquela época. Então, eu sou da época que as centrais passavam ainda, né? Que ficavam na quadra. Eu sou da época que não existia nem líbero ainda. Então, essa época, a gente tinha realmente que aprender bem todos os fundamentos. Eu não me lembro exatamente se eu tinha mais dificuldade em um fundamento ou outro, não me ocorre agora. É óbvio que eu era muito mais alta do que várias outras meninas que eram muito mais habilidosas do que eu naquela época, que eram mais baixas. As baixas eram sempre mais habilidosas. E é óbvio que eu crescia muito rápido e eu penei um pouco com essa coordenação, com esse jogo mais de habilidade, de habilidade, dos fundamentos mais específicos, mas eu acho que depois isso foi fluindo com mais naturalidade e as meninas mais baixas foram ficando para trás. Porque aí uma alta já com um pouco mais de habilidade, né? A gente sabe muito bem que no vôlei, hoje em dia ainda, a altura e força é o que mandam hoje, né? Mais do que, claro, que na minha época. Mas hoje, as meninas mais altas e mais fortes, elas com certeza sairão muito melhor. Boa, vamos entrar então em seleção. Mas como eu falei, tinha muita coisa para falar. Eu vou focar nas experiências olímpicas nesse primeiro momento. Se der tempo, a gente fala de outras coisas. Tem um bronze em Sydney 2000, depois um quarto lugar em Atenas 2004 e o ouro em Pequim, né? O que mais marcou para você em cada uma dessas experiências olímpicas e o quanto essas duas primeiras foram importantes para você na conquista do ouro na terceira? Muito importante. 2000, eu lembro que eu voltei de Sydney completando, eu acho que 20 ou 21 anos ainda. Era a minha primeira Olimpíada, mas eu já tinha uma responsabilidade porque eu já fui como titular, eu já fui jogando. Então, não era uma menina com 19, 20 anos que ia se familiarizar com a Olimpíada. Era isso, mas era isso com responsabilidade de estar na quadra jogando. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Então, isso não foi de maneira nenhuma um peso. E eu acho que aquela geração deixava isso muito leve. O Bernardo deixava isso muito leve. Então, em nenhum momento eu sentia a responsabilidade de ter que de dar isso de volta, sabe? De devolver aquela confiança que eles tinham colocado em mim. Mas foi muito importante vivenciar e jogando com a responsabilidade, porque aí eu chego em 2004 já de uma outra maneira completamente diferente.
né, já tendo jogado uma Olimpíada. É muito diferente quando você vai, participa, mas não joga. Com certeza é bem diferente. Então, eu já chego com outra seleção também experiente, mais mesclada, aí já uma seleção mais mesclada em 2004, com jogadoras muito experientes e com jogadoras mais jovens. Eu acho, e tem que falar também da medalha de bronze, que foi uma medalha de ouro para aquela seleção naquela ocasião. Aquela seleção, acho que merecia muito. A gente tinha Cuba ainda ali pela frente, né, em 2000, mas aquela seleção tem uma aquela seleção e aquela medalha representaram muito para o vôlei e para aquela geração. E aí eu venho para 2004 e as expectativas já eram outras em 2004, né? A nossa expectativa era realmente de fazer uma final olímpica e de ser campeã olímpica já em 2004. E aí acontece aquela história que ninguém esquece, eu acho que não vai ser esquecida nunca mais, do 24-19, a gente já com a medalha de prata inédita do vôlei no peito, e aí acontece toda aquela reviravolta no jogo e a gente acaba também não conseguindo se reerguer. Eu acho que a nossa derrota do terceiro e 4 vem com a nossa recuperação daquela queda que a gente teve, né, com a derrota contra a Rússia, e a gente não consegue realmente se reerguer para jogar a terceira e 4, e a gente perde aí também a medalha de bronze. E todos esses ensinamentos, essa bagagem, a gente leva, depois de alguns tropeços também, com a seleção renovada, em 2007, Mundial também, em 2007, eu acho que a gente entende aí o que é necessário, entende o caminho a seguir, o quanto de responsabilidade a gente tinha, o tanto que a gente tinha que se doar realmente para que essa medalha viesse, e esse time com jogadoras muito mais novas, né? Eu e a Fofão intermediando essa geração, né, que já tinha disputado Olimpíadas com meninas que nunca tinham pisado numa Olimpíada. Eu acho que essa gestão foi muito bem sucedida, junto com o Zé Roberto, de realmente trilhar, de entender o que era preciso fazer, e eu acho que essa geração entendeu exatamente o que precisava ser feito, e eu acho que foi um momento avassalador aí da seleção. Foi uma coisa que era indiscutível, a forma com que a gente chegou, com que a gente até jogou o Grand Prix, que antecedeu a Olimpíada, e a gente chegou realmente sabendo o que a gente queria, e eu acho que foi um trem que passou pela China, carregou todo mundo, e a gente trouxe essa medalha tão esperada, mas tão construída a cada momento. E eu acho que também essa medalha de ouro vem coroar todas as outras gerações que construíram todo esse caminho para que a gente conseguisse subir no pódio, e eu acho que a gente subiu no pódio com todas essas meninas que antecederam esse momento. Foi muito especial. Certamente, bem lembrado, né? Acho que não só você, como todas as outras que estavam nessa geração foram jogar vôlei porque acompanharam as outras das gerações anteriores, né? Então faz tudo parte de um processo. Eu quero voltar um pouquinho, né? Você comentou em 2000, né? Chegou na disputa do bronze, a medalha de bronze era uma conquista, né? Em Atenas, esse período da derrota para a Rússia até o jogo do terceiro e 4 foram os dias, os momentos mais difíceis para você na seleção, ter que virar uma chave tão dura assim, de uma medalha quase conquistada, garantida, pelo menos a prata, para lutar por um bronze, que eu acho que aí não só você, mas o time não conseguiu se reerguer, né? Foram os momentos mais difíceis seus? Eu acho que sim, eu acho que foram meus momentos mais difíceis em grupo,
Mas foram, acho que, os primeiros momentos difíceis em grupo, porque tiveram outros depois desse, né? Depois de algumas derrotas antes de 2008, depois de 2004 e antes de 2008, esse ciclo olímpico também não foi muito fácil. E eu acho que ver as jogadoras mais experientes sofrendo tanto, aquilo me doeu tanto, porque era uma coisa tão que eu pensava que era tão merecida, aquela geração era tão merecedora sabe, dessa final olímpica, dessa medalha inédita. Isso que eu estou falando da prata, né? A gente não sabe o que aconteceria ali depois na final. Mas momentos difíceis que eu acho que nos trazem bagagem, experiência para os próximos. Importantes também, né? Por que não? Esses momentos também são importantes se a gente sabe, eu acho que usá-los, né, como aprendizado para os momentos que vão seguir. Porque esses momentos acontecem, né? A gente joga esporte de alto nível, a gente sabe que a gente não vive de vitórias o tempo inteiro, e eu aprendi que as derrotas são tão importantes como as vitórias, e que as vitórias também a gente não tem tempo de... O Bernardo é muito assim, né? Acabou um jogo, ele já está pensando no outro. Pode ser uma coisa que ele tem muito enraizada, mas eu entendi muito isso. A gente não tem muito tempo de celebrar ou de chorar muito. A gente é feita para virar a chave. Isso a gente aprende também ao passar do tempo. A gente, às vezes, tem 24 horas para estar pronta para um novo desafio que pode reverter toda a situação da derrota. Então, e a vitória também, ela pode ser revertida para pior num outro dia, se você ainda está curtindo a vitória. Então, é muito louco, é muito realmente muito doido, e isso é preparação mental. E isso a gente realmente tem com maturidade, com o tempo, e entendendo a importância das coisas, das vitórias e das derrotas. Esses momentos complicados no ciclo foram a prata no Mundial e a prata no PAN do Rio, né? Eu entrevistei a Carol Albuquerque certa vez e ela fala do PAN até como uma dor maior do que a do Mundial, né? Até por ter sido jogado no Brasil. Então, esses dois campeonatos foram importantíssimos também para a consagração. Acho que foi a conquista olímpica mais avassaladora, né? Somando até as que Cuba teve, acho que não foi com tanta dominância como o Brasil teve em 2008. Eu acho que tudo isso veio como aprendizado, e a gente tinha uma pressão muito grande. Depois, então, dessas derrotas, ouvi que na hora H as mulheres não conseguem controlar mentalmente, e a ansiedade, as mulheres não conseguem. Isso é muito forte, né? Para quem disse isso e para quem colocou isso em pauta, é realmente muito forte. E a gente saber lidar, a gente realmente estava numa redoma de vidro, realmente pensando no que a gente precisava fazer. Eu acho que ali ninguém atrapalharia nada, porque a gente realmente estava uma defendendo a outra e uma pela outra. E isso foi muito importante. Eu acho que resgatar isso e entender que se a gente não tivesse realmente junto, atrás de uma coisa só, a coisa não funcionaria de novo. E eu acho que a gente conseguiu encontrar isso no tempo certo, com a maturidade certa. Eu acho que tudo tem a hora certa. E esse time foi a hora certa do vôlei brasileiro, né? De mostrar que a gente consegue controlar as emoções, que a gente também é tão vitoriosa quanto os homens, né? Contra o vôlei masculino.
e que isso pode se repetir novamente, né, em outras seleções, como se repetiu em 2012, e como vai se repetir em outras ocasiões. Então, isso foi uma construção a duras penas, mas eu acho que a gente encontrou esse caminho. Boa, isso de diferenciar homem de mulher é totalmente ultrapassado, né? E você falou que pode acontecer de novo. Eu tenho entrevistado jogadores da seleção masculina que estiveram agora em Tóquio, e a gente tem comentado muito, né, de que o 24-19 deles foi o 20-12 para agora contra a Rússia, mesma situação, né? 20-12, depois 23-19. São coisas que não tem como explicar, mas acabam acontecendo no esporte, né? Não teve jeito, ocorreu. A gente viu o show em quadra contra os Estados Unidos em 2008, mas e a véspera, como foi? Primeira final olímpica, bastidor, assim, você estava no quarto com quem? Alguém não dormiu de ansiedade? Como que foi esse pré-jogo aí de 2008 na final? Eu dividi quarto com a Fofão, acho que quase 10 anos na seleção. A gente se chamava de marido já, era uma coisa maluca. Os nossos maridos não se encontravam com a gente se encontrava muito mais do que eles com a gente. Então, era uma relação muito de longa data já, né? Tanto que nós jogamos até fora do Brasil juntas. Mas as meninas mais novas, a gente teve que dar uma segurada, porque realmente eu lembro de Sheila, Mari, lembro de algumas meninas, Paula, que não conseguiram dormir na noite anterior. É muito maluco, porque a gente fala de maturidade e experiência. A gente estava tão preparada para aquele momento que eu realmente dormi e muito bem, assim. Eu lembro que a Fofa também dormiu muito bem. Eu acho que o nosso quarto foi o único que dormiu naquela noite. A gente devia ter mesclado esse quarto com outras jogadoras para ver se isso acontecia com algumas outras. O único quarto zen, né? O único quarto zen, tranquilo. Zen, exato. Mas eu me lembro perfeitamente que algumas jogadoras não dormiram, elas estavam muito ansiosas, mas a gente conversava sobre preparação, o quanto a gente tinha se preparado para aquele momento, e a gente dizia que era a nossa hora, e que aquilo era o nosso momento, era a nossa hora, a gente tinha construído tudo aquilo que estava acontecendo. Então, para elas terem confiança no que tinha sido feito até aquele momento, porque daquele momento para lá, a gente não consegue fazer mais nada, né? Tudo já foi preparado, tudo já foi feito, e é isso, a equipe que está mais bem preparada vence no final. Eu acredito muito nisso. Então, se a gente realmente tivesse feito a preparação necessária para vencer, a gente iria vencer. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Eu acho que o atleta tranquilo é aquele que se preparou muito bem. Porque não é o atleta que, se eu tivesse feito mais, Isso na hora do final não existe. Então, o atleta que se preparou, fez tudo o que ele podia para, naquele momento, ele simplesmente desfrutar do que está acontecendo, esse atleta ele é o mais tranquilo, com certeza. Sensacional. Se você parar para pensar em alguma coisa de preparação, é porque a preparação não foi adequada, né? Você não estava lá 100% preparado. Você jogou 3 Olimpíadas, uma com o Bernardinho, 2 com o Zé Roberto. Fazer uma pergunta para você, igual eu fiz para a Sassá, que os dois são dos melhores do mundo, isso aí todo mundo sabe, mas o que mais marcou para você em cada um deles na questão de aprendizado, que eles falavam e que até hoje, digamos, fica na sua mente, né? O que você traz até hoje de um e do outro? O Bernardo foi a pessoa que me inspirou, né? Desde quando eu entrei na seleção. Eu falo muito de Ana Moser. Ana Moser, para mim, foi uma coisa muito maluca, que foi quando eu olhei, eu a vi pela primeira vez e eu falei, é isso que é ser atleta, é isso que eu quero para mim. Como que eu faço para ser dessa forma? E o Bernardo, eu acho que regia. Ele era um perfeito líder,
e ele entendia muito bem o que a gente precisava, sempre querendo sempre o nosso máximo, querendo tudo de melhor, e a gente entendia isso. Por isso que a gente fazia tudo, todas as loucuras que a gente já fez, treinar no estacionamento, de outras tantas, de perder voo e perder mala e ter que treinar do jeito que a gente estava, umas de óculos, outras de coisas muito malucas, mas que ficam como essa preparação. A gente nunca perdeu tempo com ele. A gente sempre esteve muito preparada, porque ele tinha isso com ele. E outra coisa que eu já comentei com você sobre essa coisa de não se deliciar muito com o momento. Ter sempre... porque o barco ele vira a qualquer momento. Então, se você está mais alerta e mais preparada para isso, isso acontece menos vezes. Isso é certo. Quando você está mais preparada para o dia, pensando já no dia seguinte, isso acontece realmente menos vezes. Agora, o Zé Roberto, ele foi de uma inteligência muito grande em gerir o grupo que perdia, né? Que estava ali, elas não vão conseguir. Como que a gente trabalha isso, né? Com 15 atletas, com 15 mulheres, com 15 vaidades diferentes. Como que se organiza isso? E eu acho que ele foi mestre nessa hora de administrar, de ter calma, de ter paciência, porque ele também teve as complicações dele, os questionamentos internos dele. Será que eu estou... Será que eu estou administrando a coisa da melhor forma? O que eu preciso fazer para mudar? Os questionamentos devem ter sido infinitos. E eu acho que isso, ter paciência e esperar o momento certo e se preparar para o momento certo, eu acho que isso ele me ensinou muito bem. Boa. Antes da gente entrar por clubes rapidinho, na seleção eu vi que você teve uma volta na Copa dos Campeões, inclusive ganhou, né, em 2013. Olhando para trás, você se arrepende de ter largado a seleção em 2008? Talvez dava para ter ido até Londres, já que teve essa volta em 2013. E por que dessa volta também? Não, eu acho que fisicamente até dava para ter jogado mais uma Olimpíada, mas também, em paralelo a isso, acho que foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Foi realmente uma coisa muito acertada. Por quê? Nesse momento, o Zé me chama 3 meses antes da Olimpíada de 2012, e eu realmente estava tão decidida e tão focada no que eu queria para a minha vida naquele momento. Nesse momento, eu estava jogando fora do Brasil, já o meu 4º ano, e eu decidi estar mais com a minha família e não abrir mão de jogar fora. Jogar fora do Brasil, para mim, 7 anos, foi uma das coisas mais interessantes e mais especiais que aconteceram na minha carreira. 7 anos fora me deram coisas que realmente eu não imaginava e que eu nunca, assim, talvez tenha almejado. Então, a decisão da saída em 2008 foi a escolha da minha permanência fora do Brasil e a minha retomada com a minha família. Eu tinha feito 4 anos do ciclo olímpico jogando fora do Brasil e retornando para o Brasil, para Saquarema. Eu acho tão importante quanto, ou mais importante do que minha profissão, os meus vínculos familiares, os vínculos com os meus amigos, com meu marido, com a minha família. Isso, para mim, talvez
se eu não tivesse tomado essa decisão hoje, eu não seria tão próximo dos meus amigos e não seria tão feliz em outro lado que precisa ser regado também, né? A gente fala, os amigos precisam da presença, precisam... Então, muitas vezes eu poderia ter estado na Olimpíada, mas com certeza eu fiz a escolha certa de hoje ter os vínculos que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, e de ter realmente decidido continuar fora do Brasil. Eu sou muito mais feliz por isso, de ter menos uma medalha e de ter as minhas grandes medalhas no meu coração, que são os meus amigos, a minha família. Eles não valem nada, assim. Eu não troco as minhas amizades e a minha família por medalha alguma no mundo. Então, a decisão foi realmente muito acertada. Boa, eu não me lembro, não sei se você já tinha falado isso alguma outra vez, mas então, naquela convocação para 2012 ali, os 3 meses antes, convocação para preparação no último ano, chegou a ter esse contato para você voltar, né? O Zé disse que eu era muito importante, porque ele precisava muito de mim. Ele me ligou da Turquia ainda, naquela época. Ele me ligou no domingo, eu me lembro muito bem. Eu jogava no Vôlei Futuro com o Paulo Coco, que é o assistente dele. Ele me deu uma semana para pensar, mas eu disse, Zé, você já sabe minha resposta. E ele disse, mas de qualquer forma você terá uma semana para pensar. E só que, sinceramente, isso não mexeu com o que eu estava sentindo e com os propósitos que eu tinha. Então, muitas pessoas me disseram, vai, é uma oportunidade, é só a 4ª Olimpíada, né? É uma chance de uma outra medalha. E aí eu pensei, quer dizer, em nenhum momento eu pensei nessa possibilidade. Eu estava muito certa do que eu queria. O meu marido, nessa Olimpíada, trabalhava com uma empresa de fitness, de aparelhos de fitness, a Tecnogym. Ele foi o representante brasileiro na Olimpíada dessa empresa, e ele disse, mas agora eu vou e você não vai. Foi uma coisa até muito engraçada, mas a decisão realmente foi muito assertiva, e em nenhum momento E o Zé Roberto me ligou uma semana depois, e eu disse, Zé, você já sabia da minha resposta, né? Ele falou, não, eu te entendo, mas... Então, vamos lá. Eu vou ficar... Eu te entendo, mas não custa tentar. E assim, para convencê-lo, tem que ser bem assertiva mesmo, porque ele é bom de persuasão, né? Várias jogadoras mudaram de ideia e voltaram. E aí, você me perguntou sobre 2013. 2013 eu estava jogando com ele na 1000, e tinham jogadoras, algumas centrais lesionadas naquela época, eu me lembro bem. E ele me chamou para conversar e eu falei, não, eu não acredito que você está me pedindo isso. Você sabe da minha decisão. E isso foi conversado com ele nesse momento. Você sabe da minha decisão, a minha decisão está mantida, mas ele me disse, preciso montar uma seleção competitiva para essa Copa do Mundo. E estão faltando peças, e eu preciso montar uma seleção que vale a pena, né? Ir competir, disputar medalha. E aí era uma volta que ele sabia que não era realmente, era uma participação, na verdade. Eu conversei com ele na época, e isso ficou muito bem acertado, que eu não faria parte mais de outras convocações. Isso foi muito bem acertado com ele, e aí eu decidi, por que não? Um retorno, uma participação na seleção. As meninas sabiam disso, era uma coisa que eu falava com elas, mas foi uma delícia assim, ter revisitado esse momento, ter ganhado mais uma medalha para o meu currículo da Copa do Mundo, depois de 5 anos fora da seleção. Eu revi algumas pessoas queridas na China.
Então, para mim, foi ótimo, foi uma experiência bacana. Foi bem assim, né? Vou te ajudar nessa, Zé, mas depois não venha mais com isso. Pelo amor de Deus, não venha mais. Agora, para a gente tá na reta final, já só você falou, né, de que você jogou com a Fofão na Europa. Não peguei aqui. Você tem título da Liga Russa, Espanhola, Liga Italiana e Champions League, né? Champions League, acho que é um dos torneios mais venerados do mundo, né, em todas as modalidades. E foi com Perugia, com a Fofão junto, né? Exato. Como foi essa jogar uma Champions League e ganhar essa competição que todos os atletas sonham em ganhar? Foi inacreditável, assim. Nós tínhamos uma seleção, na verdade. O time de Perugia era realmente uma seleção. Eram 5 estrangeiras, cubanas, e era uma coisa muito especial. Eu acho que nós ganhamos 2 vezes o campeonato italiano em 3 anos. O ano que nós não vencemos o italiano, nós vencemos a Champions League. Então, e Copas. Eu acho que a Fofão me falou esses dias numa live que a gente fez junto que de 11 títulos nós vencemos 8 ou 9. Foi uma coisa, foi um marco, assim. Tanto que eu voltei anos depois, todos os anos eu volto à Itália com meu marido, que nós somos completamente apaixonados. Eu parei na estrada com meu marido de carro, nós descemos no Alto Gril, na estrada, e a pessoa do Alto Gril falou: você não era aquela jogadora que venceu tudo aqui na Itália? Então, assim, aqueles 3 anos foi um marco para o Perugia, de vitórias, de conquistas, e quando eu volto para a Itália é sempre falado, isso é sempre comentado em todos os lugares. Depois eu segui para a Espanha, com o Paulo Coco, com o Fofão, Jaqueline também estava lá, meu marido era preparador físico também naquela época, então a gente estava entre brasileiros. Foi um ano que antecedeu a Olimpíada de 2008, então a gente conseguiu se preparar lá junto, né, com o Paulo Coco, com o preparador físico brasileiro, foi muito importante para a gente. E depois, sim, eu segui para 3 anos de Rússia, 3 anos muito curiosos também, uma cultura completamente diferente, uma outra adaptação, que eu gostei muito, também fui campeã russa. Então, ser campeã por onde eu passei é muito gratificante. Esses 7 anos estão no meu coração e na minha memória como se fossem os anos mais importantes da minha carreira. Caramba, Valesca, quantos títulos! Mas tá quase estourando o tempo. Acho que todo mundo tá louco para ver esse documentário quando sair, porque aí vai ter a história inteira. A gente está tentando aqui fazer o resumido o máximo possível. Para finalizar, né, a entrevista, você até falou que lançou um Instagram há pouco tempo para contar um pouquinho mais da sua vida, né, como que é o seu dia a dia. Pós-vôlei, quais são os seus planos? O que você pensa? Já tem algo definido, algo traçado? Eu já estou pensando em algumas coisas, mas eu tenho desejado algumas coisas. Eu acho que é a palavra que vai orientar a minha vida, sabe? Daqui para frente, são alguns desejos, porque eu acho que essa dedicação toda de 30 anos, eu deixei de fazer muita coisa, e essas coisas estão aí na minha listinha de desejos que tem que ser realizados, né? Eu ainda tenho muito tempo ainda de vida, pelo menos mais 40, 50 anos de vida, para realizar tudo que não foi realizado, por falta mesmo de tempo, por falta, né, dessa logística louca que a gente tem, desse alto nível do esporte. Mas tem algumas coisas que eu quero fazer, tem algumas coisas que eu quero aprender, tem alguns projetos também de trabalho em São Paulo, mas eu acho que eu vou divulgando isso quando as coisas foram concretizando aí no Instagram. As pessoas têm me acompanhado, tem sido uma delícia. Eu acho que eu agora
eu acho que eu me senti pronta realmente para mostrar um pouco da minha vida, e minha vida o que eu estou mostrando é realmente minha vida real, é o que eu faço fora das quadras, é aonde eu vou. Simplesmente eu fui aos lugares onde eu frequento, encontrei com as pessoas que eu gosto e que são as minhas amigas e tirei fotos. E aí a gente está mostrando isso no Instagram, com as roupas que eu visto. Então, foi uma coisa muito natural para mim. Tudo que eu estou postando é muito verdade, é tudo que eu acompanho, que eu faço, que eu amo fazer fora das quadras. E minha lista de desejo está em participar mais dessa minha vida social, né? Que fica um pouco de lado por conta desses horários restritos aí que a gente tem jogando vôlei. Então, maravilha, aos poucos você vai divulgando. Não vou insistir, isso aí fica como mistério. Você já fez algumas revelações aqui. Já te dei muito spoiler hoje, Rafael. Então, verdade. Essa aí a galera vai acompanhando no Instagram, fica esse mistério aí também, que se revela tudo, perde a graça, né? Então, para fechar, né, dentro dessa listinha, não tem como não perguntar, né? Uma companheira sua, a Sheila, começou a investir em carreira de comissão técnica. Isso passa pela sua cabeça em algum momento? Ou foram tantos anos em vida de atleta e talvez comissão técnica é até pior, né? A dedicação talvez seja até... Então, passa pela sua cabeça ou nem pensar? Não, eu acho que não está na minha lista de desejos. Eu quero fazer coisas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, conversar sobre outras coisas, aprender sobre outras coisas. Eu acho que tem tanta coisa, eu tenho um mundo lá fora para ser desbravado, para ser conhecido. Eu quero aprender como eu já tenho aprendido muito. O Instagram foi muito interessante para mim, porque eu conversei com pessoas maravilhosas, encontros maravilhosos, fiz conexões maravilhosas. Então, eu quero continuar fazendo isso. Eu tenho aprendido muito outras coisas. Eu acho que eu posso ser muito melhor e agregar em outros lugares. É óbvio, levando a bagagem e tudo que eu aprendi por aqui, porque eu consegui ver o mundo, né, através do vôlei. E essa bagagem hoje é muito importante. Então, levá-la aí para outras coisas, desbravar e conhecer outras pessoas e outros lugares. Bom, sensacional, valeu, cara. A entrevista foi um bate-papo ótimo, assim, gostei muito. O primeiro contato que eu tenho contigo assim foi um prazerzão. Espero que você tenha curtido também. Tá aí para a galera aqui do Saque Viagem, tenho certeza que vocês vão gostar. A entrevista top com alguém que conquistou muito pelo voleibol. Como eu falei, a gente resumiu, porque tinha muita mais coisa para falar aqui. Valeu, Oscar, muito obrigado pelo seu tempo aí, destinado para a gente. E espero que você tenha curtido. Que isso, foi um prazer estar aqui. Dividir um pouquinho da minha vida, eu acho que a gente vai ter que marcar outro bate-papo, viu? Porque a gente não falou nem a metade das coisas que a gente tem para falar, mas a gente marca e eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigada e até a próxima. E até quando eu te convidei, né? Esqueci de falar aqui, mas que a entrevista também servisse como uma homenagem por tudo que você fez para o nosso voleibol. Então, certamente os fãs vão se deliciar com essa quase 1 hora de papo. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, valeu, tchau, galera. Obrigada, valeu. Querido. Obrigada. Beijo.